Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui de três coisas que são indispensáveis para um músico ser profissional, né? Mas antes disso, eu vou falar aqui de algo que para mim foi um desconforto muito grande, né, bicho? Quando eu comecei a fazer todo esse trabalho, né? Tem o desconforto que eu tive, né, quando comecei sendo músico e o desconforto que eu tive quando eu passei a fazer vídeos, né? Quando eu decidi transmitir essa informação para os músicos e não guardar ela só para mim, né? Toda a informação que eu adquiri. E quando eu decidi passar isso para frente, cara, pô, eu precisava fazer vídeos, né? Precisava gravar, precisava fazer essa coisa toda acontecer. E eu digo, cara, pô, isso vai ser ruim demais, bicho, pra mim. Porque eu sou um cara que eu sou totalmente tímido, assim, eu não sou. O meu instrumento me ajuda muito até nessas paradas, né? Que é um instrumento que me deixa lá atrás, eu fico tranquilo. E a gente que é músico, cara, a gente tem esse problema mesmo, né? A gente tem esse problema de pô, dar cara para falar e tal. Poucos músicos são extrovertidos, né? Não é uma grande maioria que é extrovertida. Tem gente aí que sai falando e tal, tá? Mas eu acho que a grande maioria não tem essa facilidade de comunicação, de dar cara para bater, de sair fazendo. Cara, isso é algo que me trouxe muito desconforto, sabe, fazer. E fui incentivado também, né? Fui incentivado a começar esse trabalho por outros músicos, né? Outros músicos que passaram comigo e falaram, cara, você precisa falar disso aí, você precisa, né, incentivar a galera aí, passar essa informação para frente, para muitos músicos como você, cara, que, pô, né, teve suas dificuldades, tem uma galera que tem essas dificuldades, então você precisa fazer isso. Então foi um grande desconforto para mim. Então, falando desse desconforto que eu tive, cara, eu também tive esse desconforto musicalmente, né? Quando eu comecei a tocar, puta, eu tive muitos desconfortos, né? E desses desconfortos como músico foi encarar a vida profissional, né? Eu fui entrando numas gigs que eu precisava apagar incêndio, cara. E é engraçado que na minha vida profissional como músico, eu sempre fui um cara que apaguei incêndio, né? Sempre fui um cara que apaguei incêndio, cara. Eu sempre entrei nas gigs como batera na queima-roupa, sabe? Sempre a queima-roupa, cara. Sempre eu fui o cara assim. Depois eu me tornei um músico de estúdio e também é queima-roupa, porque você nunca sabe, eu nunca sabia o que ia acontecer no estúdio. Chegava lá, tinha as partituras, tinha às vezes umas encrencas danadas. E para fazer isso acontecer, cara, era duro, precisava estar muito bem preparado, e às vezes eu ficava nervoso, né? Porque é normal você ficar nervoso, né? Sendo músico, tudo mais. E tudo isso é um desconforto. Lembro também da época que foi para entrar no Faustão, cara, e foi um queima-roupa também, né? Queima-roupa, foi da noite pro dia, assim, tiveram um problema lá, e eu tive que entrar, e eu lembro que na época o Caixote, que é o produtor musical, ele me ligou e disse, cara, é agora, vem agora, porque a gente tá sem batera e você precisa vir. Eu digo, mas como assim, bicho? Chegar aí e tal, eu cheguei lá, tinha uma pasta, bicho, com umas partituras, eu não sabia nem como era o programa, né? Não assistia o programa, não sabia nem como era a dinâmica de nada e tal. E aí eu sentei, cara, eu digo, cara, o que vai ser de mim agora? Que fogueira, né? Um rabo de foguete danado e um desconforto muito grande, né? Um desconforto muito grande. E a gente que é músico, a gente passa por esse desconforto o tempo todo, né? E depois que eu passei a fazer esse trabalho aqui de mentoria e de coach de carreira, né, ajudando muitos músicos, também passei a ter muitos desconfortos, porque eu tenho que passar essa informação. Então, para passar essa informação, cara, tenho que gravar vídeos, eu tenho que me apresentar diante de outras pessoas, tenho que o ano passado foi um ano que eu fiz muitas palestras e tudo mais, e, cara, foi muito desconfortável, assim, para mim, eu tive que encarar novas habilidades, né? Eu acredito que esse momento que a gente está vivendo hoje é um grande desconforto, né? É um grande desconforto para a gente que é músico e precisa se reinventar, tá? A gente precisa sair da zona de conforto, né? E a primeira coisa aqui que eu vou trazer, que são uma das três coisas
que o músico precisa, eu acho que o músico, todo mundo que mexe com arte, precisa alimentar, é engraçado, né? É um paradoxo, mas a gente precisa alimentar o nosso desconforto. Esse é o primeiro tópico. Então, a primeira coisa que um músico profissional precisa na carreira dele, né, para se tornar um profissional, se não é um músico profissional que quer se tornar, é alimentar o desconforto, tá? E como que a gente alimenta esse desconforto, né? Eu vou falar já já sobre isso. Cara, se a sua vida sendo músico, se você tá vivendo um momento hoje que não tá te trazendo esse desconforto, musicalmente falando, né? Só sem falar desse momento que a gente está vivendo, mas se você vinha tendo uma vida que não tem, que tá causando não causa esse desconforto, é um grande problema. É um grande problema, porque existe uma zona de conforto onde a gente se acomoda e fica nela, e não acontece nada. E o desconforto aqui é ficar inconformado, tá? Como que se está se vivendo hoje. E como que eu alimento esse meu desconforto? Criando algo novo, né? Eu preciso criar algo novo. Existem tipos de mudanças, né? Existem mudanças que a gente causa a mudança, a gente vai lá e diz, não, cara, vou fazer algo novo, sabe? Sem nenhuma pressão, né? Mas existe momentos da mudança que a gente é empurrado a ser mudado, né? A gente é empurrado a mudar. E uma dessas fases que a gente é empurrado a mudar é essa fase que a gente está vivendo. A gente está sendo empurrado a mudar, né? E quem não mudar, cara, vai ficar para trás, né? Seja no que for, sabe? No mercado da música, no mercado fora da música, vai ser um problema, né? E como eu falei na live hoje, né? A gente vai passar por um terremoto e depois que um terremoto acontece, nada fica no lugar. É tudo diferente, a gente vai ter que encarar a vida de uma maneira diferente. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, vai ter que ser tudo diferente, né? Criando algo novo. Um projeto novo, seja o meu projeto, seja um projeto novo, seja um projeto com a minha banda, seja algo que eu quero para mim, seja o curso online que eu relutava em fazer e agora, pô, preciso ter mais essa opção online, sabe, para poder viver de música com mais essa opção. Então a gente precisa criar essa nova forma, né, alimentando esse desconforto, sabe? E eu trouxe aqui as histórias, né, no início dessa live dos desconfortos que eu já tive, tenho hoje também, estou vivendo um desconforto também grande, apesar de que eu já vinha fazendo muitos projetos, né? Eu entrei numa mentoria esses dias, e aí até o cara que estava comigo na mentoria, né? Eu estava sendo mentorado, né? Na mentoria de marketing digital. E aí o cara falou para mim, disse, cara, e aí, como é que tá a quarentena e tudo mais? Eu disse, bicho, eu tô aqui, né? Ele disse, porque para mim, cara, a quarentena é algo normal, porque eu trabalho em casa mesmo, para mim nada mudou. E eu vinha também fazendo isso, né? Trabalhando em casa, mentorando os músicos, fazendo meus projetos, né? De mentoria e tudo mais. Já vinha trabalhando em casa, já vinha fazendo muitos projetos. Só que agora acelerou mais ainda, né? Que tinha coisas que eu estava planejando para fazer para frente, mas eu tive que reduzir o tempo. Por quê? Porque é uma necessidade agora que eu tenho que atender, né? De muitos músicos. Então eu preciso adiantar algumas coisas para ajudar. E eles também. E eu também, né? Preciso ter essa coisa toda feita aí. E isso é um grande desconforto, né? A gente está vivendo um grande desconforto. Só que a gente está sendo mais empurrado à mudança do que propriamente a gente querer mudar alguma coisa por conta própria, né? Tem muita gente mudando, mas tem muita gente parada também. Tá só esperando passar esse momento e, ó, esse é um grande problema. A gente falou ontem disso na live, né? De ontem. E uma dica para você pensar em algo novo é o seguinte: é você fazer um exercício, cara. Pô, se precisa fazer um exercício, sabe? Se eu quero criar algo novo, eu preciso fazer um exercício primeiro, de cabeça, de raciocínio, né? Pense aí e escreva no mínimo, cara, 5 coisas que você faz bem, sabe? Eu acho que ali até a segunda, terceira coisa, você vai escrever, vai pôr no papel e vai sair rápido, sabe? Você vai escrever rápido. Você vai fazer, não, eu faço isso, 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 isso. Só que quando chegar na quinta, da quinta em diante, né? Escrever aí umas 10 no mínimo, depois 5 aqui, mas, pô, tem que ser umas 10. Da quinta em diante, você vai ter uma dificuldade muito grande para pensar no que você faz bem, né? Naquilo que você faz bem. E aí, nessa parte é que a brincadeira fica boa,
sabe? Porque é um processo que você tem que analisar, você tem que pensar, refletir. Pô, cara, o que mesmo que eu possa fazer mais do que isso aqui que eu já faço, ou isso que eu já tenho aqui como habilidade, né? Então, a partir da quinta em diante é que começa o problema. Por quê? Porque a gente não tem claro aquilo que a gente faz. A gente precisa desse exercício para poder relembrar algumas coisas que estão até escondidas, que a gente nem sabe que pode fazer, sabe? Eu descobri muitas coisas nesse processo, né? Fazendo exercícios como esse, de descobrir coisas novas que eu podia fazer. E nessa questão de eu listar e visualizar, eu fui pensando, sabe, de cara, mas pô, eu posso fazer isso aqui também, cara, que louco, isso aqui também, e isso aqui também. E aí eu fui criando novas atividades, novas coisas que eu poderia fazer. Depois você tem que transformar isso em quê? Em projetos. Projetos. Transforme isso em projeto, cara. Transforme isso em e-books de informação, sabe? Transforma isso aí em treinamento, em aula. Coloque isso no papel, entende? Pô, eu faço isso bem? Pô, como que eu. Isso aqui que eu faço bem, como que eu posso transformar isso aqui em um treinamento, em um produto de informação? Sabe? Cara, se você não fizer essa parte de exercício, você não consegue achar novas saídas, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu tenho feito isso é a parte muito básica, né, do método 2X e das mentorias, tudo mais. E os caras, bichos, eles vêm com umas ideias muito loucas, que eu até paro assim, de cara, é isso mesmo, vai fazer isso mesmo. As caras, não, bicho, é isso aqui mesmo, pô, sensacional, vou desenrolar isso aqui e vai dar certo. E eu não vou, aí os caras falam para mim, eu não vou fazer sozinho não, eu vou chamar mais dois caras, ó, vai vendo como o processo, né, de desenvolvimento vai levando o cara a ter novas ideias. Aí eles, não, e eu vou chamar mais dois caras comigo para poder fazer isso aqui. Eu digo, que massa, bicho, que louco. E eu ficava pensando, caramba, bicho, como que vai, né? O nosso desenvolvimento e daquilo que a gente vai fazendo conscientemente, né? É muito louco isso aí. Ó, parece simples e óbvio, mas não é, tá bom? Põe em prática, faz isso aí, pega uma folha e vai, lista até 10 coisas que você pode fazer. Eu tenho certeza que você vai parar aí na terceira, quarta ou quinta coisa que você faz bem. Mas, cara, você vai demorar para achar as outras. E às vezes você não acha em uma tarde, em um dia. Você vai ter que guardar esse papel, ficar pensando. No outro dia você vai lá, revisita, diz, não, tem mais isso aqui. E isso aqui também. Pô, isso aqui eu posso fazer junto com outra pessoa. Sabe? Com outro músico. Eu posso juntar esse projeto com outro músico. Cara, é muito louco isso aqui, tá? Se você põe em prática aí, isso é alimentar o desconforto, tá? Que é o primeiro tópico que a gente está aqui tratando. Alimente o seu desconforto. É desconfortável pensar nessas coisas, não é confortável, né? Mas, ó, pensa bem, se a gente vive de uma maneira confortável, a gente não está desenvolvendo, a gente está numa zona de conforto que nada acontece. Nada vai acontecer. Se você não procurar se mexer e adquirir novas habilidades, né? Saber o que você faz bem, além daquilo que você já faz normalmente. Né? Ou então, aquilo que você faz normalmente, como que você pode transformar isso em um projeto? Sabe? Em um treinamento, em um produto de informação para outras pessoas que precisam daquilo que você tem, né? Que você já tem, você pode pegar isso que você já tem e transformar em outra coisa, né? As pessoas, ó, tem um lance que eu aprendi, né? Uma frase até que me disseram, cara, as pessoas ignorantes, elas têm medo do desconforto. Sabe? O desconforto do novo, sabe? De fazer coisa nova. Agora, os inteligentes têm fome disso. Tem fome disso. Seja um músico inteligente. Tenha fome disso. Tenha fome de desconforto. Tá? Isso faz bem, cara. Apesar de mexer com a gente, mas o resultado disso é positivo. Tá? Segunda coisa que um músico é focar na solução. Precisa focar na solução. Seja um músico focado na solução. O treinamento aqui é toda vez que surgir um problema para você, ou uma dificuldade, você não vai reclamar, você vai dizer, ok, é um problema. Quais são as opções que eu tenho para resolver esse problema? A gente está vivendo um problema hoje, né? Que está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle. E para músico, mais ainda, né? Nosso setor vai demorar muito ainda para voltar ativa.
sabe? Não vai ser um negócio rápido. Então a gente tem um problema, né? E aí a gente volta para o tópico 1, né? Pô, tem um problema. O que que eu faço? Pô, tem que focar na solução. Maravilha. Quais são as opções que eu tenho para alimentar esse desconforto e ter novas atividades agora que vai me rentabilizar a partir de agora? Quais são essas coisas? Isso é focar na solução. E aí eu dei uma dica aqui do primeiro tópico de como você fazer isso, tá? Como que você faz isso? Ó, de maneira lúdica, lógica e racional. Isso é um treino, tá? Você ser focado na solução, você alimentar o seu desconforto, é um treino. Tem que ser treinado. É que nem músculo, bicho. Você vai pra academia, cara, dói, entendeu? Fazer exercício dói, vai doer. Dói, cara, você fazer esse processo. Só que é o seguinte, ou eu só tenho duas opções. Ou eu permaneço no lugar onde eu tô, e aí a vida faz o que quiser comigo, ou eu tomo uma atitude agora de causar esse desconforto, focar na solução e ter uma solução como músico a partir de agora, nova, além daquilo que eu já fazia, porque o que eu já fazia, eu posso voltar a fazer e tal, apesar que eu acredito que vai ser diferente, tá? Mas eu posso voltar a fazer, posso voltar a cantar, tocar, fazer todas as coisas que eu fazia. Só que, pô, eu vou passar por isso só nisso. Eu vou passar por isso criando outras coisas. Que agora eu tenho tempo, agora eu tenho. Eu tô parado, eu posso pensar um pouco mais, eu não tô na correria do dia a dia, eu não tô viajando, eu não tô nesse processo louco da vida. Entende? Agora eu tenho que ser um cara racional. Eu tenho que ser um cara agora focado na solução. Segundo tópico aqui, segunda coisa que você precisa para se tornar um músico profissional, ou se você já é profissional, como viver a partir de agora. Tá bom? Ó, parece óbvio, mas não é. Tenho alunos meus que estão, cara, performando, pô, demais, tá? E eu sou um cara desse que eu tô performando demais nesse tempo, sabe? Tô trabalhando todo dia. Acordo cedo e durmo tarde. E ainda faço live aqui para você. Tá bom? Parabéns se você tá aqui nessa live, ó. Parabéns, que nesse pandeão aí de lives aí que tem por aí, pintando aí no sua timeline aí, você tá aqui presente. Parabéns. Vocês são guerreiros, tá? Tenho orgulho de vocês aqui, tá bom? Terceira coisa que o músico profissional precisa: transformar conhecimento em resultado. Precisa transformar conhecimento em resultado. Sabe? Não adianta nada a gente ter conhecimento. Não adianta nada a gente só saber o que a gente faz bem. A gente precisa transformar isso em resultado. Sabe? Só buscar o conhecimento não basta. Você precisa transformar esse conhecimento em resultado. Seja o que for resultado para você. Financeiro, ser um músico melhor, monetizar esse conhecimento. Sabe? Tem muitos músicos que eles vão para workshops, né? Eles ficam na frente de televisão vendo shows e vê videoaulas e vê workshop de outros músicos. Eles ficam lá, né? Vibrando, tal. Não sei o que, tal. Cara, isso é só estímulo, isso é só, sabe, ali uma motivação passageira. Mas que conhecimento que o cara sai dali, leva e aplica na vida e traz como resultado? Sabe? Muitos músicos vivem só nessa questão do entretenimento. Os caras vivem só ali na emoção do negócio, sabe? De fazer o que tá fazendo, ir num show do outro, aí vai lá, fica lá bebendo, tal, não sei o que e tal. Cara, mas não pega nenhum tipo de conhecimento e transforma em resultado. Sabe? Tem músicos que vêem minhas lives, eles só ouvem. Mas não aplica nada, não faz nada, não tem resultado. Não adianta. Aí sabe qual é o meu conselho para esses caras que vê minhas lives e vê essas coisas? Cara, vai ouvir comédia, vai, porque pelo menos você dá risada. Sabe? Porque você ouve, e não é só as minhas lives, não. Se você ouve qualquer pessoa falando de algo interessante, anota, bicho. Transforma esse conhecimento em algum resultado para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Sabe? Transforma isso em resultado, até financeiramente. Eu tenho transformado muito conhecimento que eu tenho adquirido em projetos, cara, em resultados, sabe? Como treinador, como músico, sabe? Eu tenho projetos, cara, eu tenho coisas rodando aí. Por quê? Transformando conhecimento em resultado. Não adianta nada. Eu já investi muita grana em produtos digitais, cursos digitais, online. Para quê? Para ter conhecimento para quê?
Pô, eu faço esse investimento em conhecimento para transformar isso em resultado. De alguma forma monetizar para mim, sabe? Os músicos, eles gostam muito de se entreter, gostam muito de ficar entretidos, sabe? Eles são mais ouvintes do que praticantes de alguma coisa. Sabe? Eu fico vendo esses caras que vão nos workshops aí, dos grandes músicos, né? Que ficam lá, pô, tal, delírio, não sei o que, mas não aprende nada, cara. No outro dia, ele não sabe nem muito bem o que aconteceu. Aí, quer dizer, gastou tempo, ficou lá, mal fez um networking, pelo menos, né? Não transformou nada em resultado. Nada em resultado. Sabe? É que nem. Tem uma galera que tá lá no Telegram. Né? Inclusive, ó, quem não tá no Telegram, ó, clica aí ó, nesse link aí, entra lá. Tem conteúdo diário lá, tá bom? Em áudio, que eu não ponho em lugar nenhum, eu ponho só lá. Então, ó, se você quiser entrar, tem um link aí, clica aí. Então, às vezes eu pergunto, pô, cara, os caras falam, meu, que massa o Telegram lá seu, hein, bicho? Pô, tô ouvindo tudo lá. Eu digo, pô, que bom, cara, tal. E o que você tá aprendendo lá, cara? O cara não sabe dizer. Ele não sabe dizer o que ele está aprendendo lá. Por quê? Porque ele está só ouvindo. Aí ele acha legal, tal, mas não põe, não pratica, não transforma conhecimento em resultado. Ele não sabe nem o que ele está aprendendo. Termina o áudio e diz, pô, que massa, legal. Tal. Aí desliga e pronto, não faz mais nada. E eu tô dando um monte de dicas. Sabe? É essa distração, cara, essa desconexão, sabe, que o músico hoje tem, a nova geração tem, né? Que é um problema, bicho, um problema. Pô. Então, transformar conhecimento em resultado é a terceira coisa que um músico profissional hoje precisa, sabe? Às vezes os caras entram nas lives, sabe? Entra nos Instagrams dos músicos, mas só pra ver os caras tocando lá e ver os caras fazendo um monte de coisa. Ele não tá aprendendo nada. Tá só, bicho, se distraindo, sabe, com aquilo. Então é muito louco, cara, é muito louco, muito louco. Né? Eu tenho até uma história com a minha noiva, né? Que às vezes ela diz, pô, você estraga meu negócio, tal, não sei o quê. Que às vezes a gente tá assistindo algum show, ela gosta de algum artista, e eu falo, não, mas isso aí é muito ruim, bicho. Olha isso aqui, ó, isso que tá acontecendo. Aí ela para assim, olha pra mim e diz, caramba, você tá fazendo eu desgostar do negócio. Eu digo, putz, grilo. Sabe por quê? Porque, cara, eu fico com esse negócio, eu fico analisando. Eu sou músico, pô. Sou músico. Né? E às vezes eu tenho que ter esse cuidado de não estragar. Por quê? Porque ela tá certa. Entende? Ela tá se entretendo. Né? Nós músicos, a gente entrete as pessoas. Né? A gente vai lá para alegrar as pessoas. E as pessoas estão certas, porque elas estão lá, elas estão curtindo mesmo. Tá tudo certo. Agora, nós músicos, não, bicho. A gente não pode ir para o lugar onde tem outros músicos se apresentando, ou dando alguma informação, ou falando alguma coisa que é interessante para a gente, e a gente não aprender alguma coisa e transformar aquilo em alguma coisa na nossa vida. Sabe? Fica só. A gente toma a posição de uma pessoa comum, que não é músico, não é nada, que está lá se entretendo normal. Que é o que ela. É isso mesmo. Mas nós não, bicho. A gente precisa transformar conhecimento em resultado. Sabe? A mesma coisa, por exemplo, esses dias eu estava com ela também vendo um documentário do Elton John, cara. Pô, os caras foram lá na vida dele, no início da banda dele, lá em 69. Cara, aí eu fui vendo a história do cara. Eu digo, foi me emocionando, sabe? Foi um negócio, por quê? Porque eu tava vendo todo o projeto do cara, as músicas, cada música ele sabia falar do porquê daquela música tá lá. Sabe? Ele falava do porquê que ele gravou aquela música, do que aquela música significava, o momento da história dele. Cara, isso é precioso. Imagina, tá vendo os segredos dos músicos, cantores, artistas de sucesso? De verdade, né? Sucesso de verdade. Que eu tô falando de um cara que é de 69, que tá inativa até 2020, onde a gente tá, e é referência, entendeu? Então, veja bem, né? É que nem uma frase que diz, né? Que o sucesso deixa pistas, né? Deixa pistas mesmo, sabe? O sucesso deixa pistas. Então, eu vendo esse documentário do Elton John, cara, eu fiquei emocionado. Caramba, que negócio massa, bicho. Que trajetória esse cara fez, sabe? É assim que eu, você, como músico, a gente deve encarar
a nossa carreira. E tudo que é informação, que é conhecimento, a gente tem que transformar em resultado. Transforma conhecimento em resultado. Agora, eu passei minha vida, cara, transformando o conhecimento em resultado, sabe? Todo conhecimento que eu ia tendo, eu ia transformando isso em resultado, sabe? Muito, muito resultado, muito resultado. E eu sempre fui um cara que sempre fiquei desconfortável na minha carreira, sabe? Quando eu morava lá na minha cidade, ainda sendo músico lá na minha cidade, eu criei um desconforto para mim, sabe? Saí de perto da minha família, fui para outro lugar, viver de música, em outro lugar, e não deu certo. Passei um tempo nesse outro lugar, depois saí desse outro lugar, vim para uma metrópole maior. Fui criando muitos desconfortos para mim, sabe? Que me levaram a ter uma carreira de sucesso. E nesse meio do processo, eu fui transformando conhecimento em resultado. E eu fui focando na solução, porque eu fui tendo problema de tudo que é jeito que você pode imaginar. De tudo que é jeito. Eu fui tendo problemas de tudo que é jeito nesse caminho para se tornar um músico profissional, né? E eu tava hoje lembrando, antes de fazer essa live, eu fui lembrando, né, de algumas coisas que foram chave, assim, na minha carreira, né, como músico até aqui, sabe? Eu digo, pô, eu fui um cara que eu criei muitos desconfortos para mim. Eu fui esse cara que alimentei desconfortos, sabe? Alimentei mesmo, né? Assim como muitos músicos alimentam também. E depois, eu fui um cara focado na solução, que é o segundo ponto aqui que eu falei. Porque toda vez que existe, pô, os problemas não me pararam, bicho. Eu chorava diante dos problemas, eu me esperneava, eu digo, mas não será possível? Não será possível, bicho, que eu não vou conseguir viver de música nesse país, cara. E eu esperneava, cara, com aqueles problemas, sabe? Eu digo, não, bicho, mas vamos lá, vai dar certo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, as opções, sabe? Eu ia criando as opções. Criando, criando. E aí depois, bicho, eu fui um cara que o quê? Eu fui um cara que, pô, transformei todo o conhecimento que eu fui adquirindo nesse caminho em resultado. Eu fui tendo resultado. Por exemplo, eu precisava conhecer a linguagem do mercado que eu ia atuar. Eu peguei uma pilha, bicho, de discos, de partituras, tal, coloquei tudo lá, eu passava dias em cima daquilo, entendendo parte por parte, sabe? Que parte que, pô, o batera fez daquele jeito, fez de outro jeito, adquirindo conhecimento. Entende? Conhecimento de, puta, isso aqui ele fez assim, pô, isso aqui eu vou aplicar toda vez que acontecer uma situação assim. Cara, eu ia pegando esses conhecimentos e transformando em resultado, sabe? Conhecimento e transformando em resultado. E foi dando muito certo na minha carreira como músico, sabe? Eu fui dando muito certo. Tudo que eu tô falando aqui é algo que eu fiz na minha carreira e que deu muito certo, cara, pra mim, né? É algo que eu apresento na semana Viver de Música, tudo que deu muito certo para me tornar um músico profissional e viver de música. Pô, hoje eu sou um cara muito feliz por ter conseguido viver de música no país. E eu acredito que todo aquele que todo músico, cara, que quer viver de música, ele pode viver de música. E hoje melhor do que antes, sabia? Hoje melhor do que antes. Porque hoje, cara, a gente tem uma informação muito louca. A gente tem informação de tudo que a gente tem internet que interliga a gente no mundo inteiro, sabe? E a gente não tá numa era, ó, presta atenção nisso que eu vou falar aqui, tá? A gente não, a gente não tá numa era de informação mais. Quando eu comecei era uma era de informação, mas hoje não é mais uma era de informação. A gente não tá numa era de informação, a gente tá numa era de transformação. Sabe? Porque informação a gente tem em tudo que é lugar. Se você for para a internet, você tem tudo que é informação, cara. Sabe? Não é informação mais. Porque está de graça aí. O que a gente precisa? A gente precisa de transformação. É saber, por exemplo, a questão não é tocar hoje. Tocar bem, desempenhar bem, cantar bem. Isso aí não é problema. A gente tem informação em tudo que é lugar para isso. A questão hoje é o quê? Viver, fazer a vida profissional, musical, dar certo, ter uma carreira consistente, profissional, equilibrada. Fazer gestão dessa carreira. É isso que a gente precisa hoje. A gente não está precisando mais de informação. E se alguém está precisando de informação, pô, bicho, é só buscar, cara. Entende? Agora, transformação, não. Transformação, muito pouca gente tem. Aí precisa de quê? Precisa de conhecimento. Conhecimento que se transforma em quê? Em resultado. Que aí transforma. O resultado é o que transforma.
O resultado na nossa vida profissional como músico é que dá o gás pra gente, é a gasolina pra gente continuar. Né? Quando a gente vai fazendo as coisas e vão dando resultado, a gente tem gasolina para continuar. E foi isso que eu fiz, cara, minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu transformei conhecimento em resultado. Fui um cara focado na solução e criei muitos desconfortos para mim. Tá? Muitos desconfortos. Tá? Ó, todo músico, cara, seja aquele que quer viver de música, aquele que já vive de música, precisa dessas 3 coisas sempre na carreira, tá? Alimentar o desconforto, ser focado na solução e transformar conhecimento em resultado, tá? Cara, e isso pode ser replicado, tá bom? Não é algo que é meu e assim, cara, eu nasci numa, em um lugar na época que não tinha informação, e eu tive que, pô, me esforçar para ir atrás, né? E isso não é algo assim que eu tenho assim que, é secreto, é mágico. Não, cara, isso pode ser aprendido, tá? O sucesso, ele é algo treinável. Eu tive que aprender novas habilidades. Eu tive que aprender coisas novas para poder continuar sendo músico. Sabe, eu tive que criar esse desconforto para mim, para poder continuar sendo músico. Como eu contei aqui no início da live, né? Os muitos desconfortos que eu tive. Inclusive, para estar aqui diante de vocês falando, pô, não é algo, não foi. Aliás, nunca é algo confortável, tá? Eu preciso estudar o que eu vou trazer para vocês. Eu preciso trazer algo consistente. Eu não abro a live aqui e fico batendo papo, né? Não tô aqui. Eu acho que a internet, cara, a gente tem que buscar o quê? Conhecimento. E conhecimento para transformar em resultado. Que não adianta também só a gente ficar ouvindo, né? Como eu falei aqui atrás. Conte aí como foi a entrada no Bruno e Marrone, rolou o teste, como foi. Até para servir de inspiração para a galera. Massa, show de bola. Cara, na realidade, eu entrei lá, eu era músico de estúdio, conheci o produtor musical, que já era da banda, que é o Quen, e eu fui convidado para fazer umas bases de pré-produção do disco De Volta aos Bares, né, no estúdio, porque eu era músico de estúdio e tal, e a gente foi convidado lá, foi uma equipe diferente para fazer essa pré-produção em estúdio. E aí eu fui lá, fiz, tal, o Bruno adorou, né, tal. Depois de um tempo, ele achou que aquela banda deveria fazer o DVD, e aí, beleza, aí fomos lá, fizemos o DVD, e aí eu não entrei na banda, fiquei, né, continuei minha vida normal, eu tava na banda do Faustão na época. E depois de um tempo, aí o Thiago pediu para sair, o Rosbach, né, o batera, ele pediu para sair, e o Quen disse, cara, pô, você tá afim de entrar lá? O Thiago vai sair, pediu para sair e tal. Eu disse, pô, vamos nessa, né? E aí eu saí do Faustão para entrar lá na banda. Foi assim que eu entrei, não teve teste, já era, né, um músico conhecido da galera. São poucas as gigs que fazem teste, tá? Para entrar. Geralmente é assim, uma indicação de uma confiança que o produtor musical tem em alguns músicos que ele já conhece. Ou quando não se conhece músicos próximos, aí se faz teste, né? Aí se abre para teste. Eu conheço, por exemplo, a banda dos Chitãozinho e Chororó, sempre quando tem que tocar algum músico, eles fazem teste, tá? Osana, insight de que a crise, a dificuldade gera transformações, o sucesso de vida, carece de esforço, inteligente, emocional e fé. Verdade. Também, né? É isso aí. Anderson, tem uma galera nova tocando no sertanejo hoje. Alguém que você olha com bons olhos, tecnicamente. Tem ouvido notas demais nessas músicas de agora. Cara, a questão de notas demais depende muito de quem está à frente da produção desse negócio, tá? Geralmente os produtores, eles são os produtores mais novos e tal, e eles querem inovar, né? Eles têm, assim, a boa intenção, né? Sempre de inovar. Então, quando eles têm essa boa intenção, eles pegam músicos que têm a mesma intenção e permite, né? Às vezes o músico toca nota demais porque o produtor dessa gig, dessa banda, ou desse projeto, ou do artista, ele permite isso e ele quer isso também, né? Nada é feito sem permissão,
tá? Nenhum músico sai fazendo o que quer e toca do jeito que quer, se o produtor não permitir. Então, se algum músico está tocando demais, se tem nota demais, é porque as produções desses artistas tá assinando embaixo, né? Eu acho que tem uma galera muito boa, cara, tocando, né, maravilhosamente bem, com uma técnica absurda, né? Tenho amigos meus até que eu olho assim e digo, bicho, pra caramba, negócio surreal, né? E agora, essa medida, cara, é gosto, entende? É uma coisa que às vezes o artista também quer. Às vezes não é nem só o produtor musical, o artista quer. Hoje o artista ele escolhe o músico, né? Ele, não, bicho, eu quero fulano de lá. Ó, é outra coisa aqui. Até bom tocar nesse assunto, porque é o seguinte, é outra coisa aqui que está acontecendo nesse tempo agora, e vai acontecer mais agora, né? Porque vai ter mais músicos aí se apresentando online e tudo mais. Então os artistas também estão com o celular na mão, né? A atenção deles tá toda no celular, tá no Instagram, tá nessas coisas. Então, quando eles veem músicos extraordinários se apresentando, fazendo lá as coisas muito loucas, às vezes eles querem inovar o trabalho deles e chamam esses músicos. Olha que louco. Eu já vi isso, hein? Já vi isso acontecer. Tá? Então não existe mais uma patotinha. O negócio agora tá meio aberto. E quem entender disso agora vai aproveitar muito bem. Para quê? Para vender a sua imagem. É isso que tem no método 2x. É isso que eu ensino no método 2x. Sabe? Eu poderia ser um cara que poderia vender a minha imagem como músico, sabe? É que eu decidi ser treinador de músico também, né? Então eu já toco, tenho minha vida, minha carreira e tudo mais, e decidi ser treinador. Por quê? Porque eu vou ajudar muito mais os músicos que não têm essas ferramentas, eu vou ajudar muito mais. Porque foi algo que me ajudou muito e eu quero passar isso para frente, tá? Gente, maravilha. Então é o seguinte, ó. Eu quero o seguinte, tá? A gente tá terminando a live, tá? Estamos aqui em 50 minutos já, bicho, de live, né? Ó, é o seguinte, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aqui, né? Então é o seguinte, ó. Quero fazer algo bacana hoje aqui com vocês, tá? Bem bacana, pra gente mostrar pra galera que perdeu essa live aqui, bicho, que perdeu esse conteúdo todo aqui que foi dado. É o seguinte, eu quero que você tire um print dessa live aqui, posta no Stories com aquilo que você aprendeu hoje aqui e me marca lá, porque eu vou repostar logo assim que você postar lá, pra gente mostrar aí pra todo mundo que perdeu essa live, tá bom? E aí você vai me mostrar que você realmente tá curtindo essa live, que ela tá fazendo a diferença na sua vida, tá? Então, ó, tira um print aqui, tá bom? E reposta, me marca, porque se você não me marcar, eu não vou saber que você fez, tá bom? E eu vou repostar lá você lá e vou comentar e tudo mais, tá bom? A gente vai deixar aí isso aí registrado aí para a galera que perdeu essa live, tá? E ó, clica aqui nesse link aqui, ó, do Telegram, gente. Eu tenho áudio lá todo dia, novo, tá? Pô, com sacadas, com dicas, meu, muito legal. Clica aí no link aí, tá bom? Ó, reposta lá, tira um print, pô, me marca lá. Marca o que você aprendeu, fala que foi bom, foi ruim também. Marca, aí a gente comenta lá e, pô, eu reposto você lá também no Stories, tá bom? Grande abraço para todo mundo aí, fica com Deus.